Salve família, tranquilidade, que bom ter você aqui no canal. Chegamos na semana do rolezinho, até me arrumei, ó, falei rolezinho, pensei em sair, botei uma camisa maneira, tá maneira, amor? Tá linda. Ó, mas rolezinho não é sair por aí dando rolê não. Rolezinho aqui no canal vai ser a semana de resoluções de questões do Enem, em cima dos assuntos que foram abordados nas duas primeiras séries aqui do canal, que foram as séries Físico Fazendo Café, a primeira série, e Físico Fazendo Sopa, a segunda série. Então, pra gente entrar aí no mês de junho voando alto, então vou fazer essa semana do dia 1º de junho até 5 de junho, postagens diárias, e cada postagem dessa vai ter uma resolução de questão do Enem com os assuntos que foram abordados nessas duas séries. A primeira delas, galera, que vai estar abrindo a semana do rolezinho, vai ser uma questão do Enem de 2013, que fala o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. E para você conseguir tomar o banho na temperatura ideal, né, você vai ter que misturar a água aquecida, ou seja, a água que está a 70 graus Celsius, com a água de um outro reservatório, que se encontra a temperatura de 25 graus Celsius. Todo mundo deve ter passado por isso alguma vez na vida, galera, com certeza. Aquele momento em que a resistência elétrica da sua casa deu problema, do chuveiro deu ruim, e aí para você poder tomar um banho quentinho, o que você faz? Você vai lá, esquenta a água, só que às vezes a gente esquenta demais aquela água e quando vai tomar banho está muito quente, e aí você começa a misturar a água quente com água fria até que elas entram em equilíbrio térmico a uma temperatura que seja maneira para a gente tomar um banho. No caso dessa questão, ele considerou essa temperatura ideal do banho como sendo a temperatura de 30 graus Celsius. Então, eu vou misturar a água do aquecedor com a água que está nesse outro reservatório. E aí, quando eu faço essa mistura, essas duas massas de água, elas vão trocar calor e vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Na temperatura que é ideal para o banho, que segundo a questão, é a temperatura de 30 graus Celsius. Beleza? O que ele quer nessa questão? Qual é a razão entre a massa de água quente, que seria essa quantidade de água que está vindo do reservatório aí do aquecedor, massa de água quente, com a massa de água fria para a gente ter um banho à temperatura ideal. Então, a gente vai misturar essas duas massas d'água e aí elas vão trocar calor. Como que ocorre o fluxo do calor? O fluxo do calor vai ser sempre do corpo que está a uma maior temperatura para o corpo que está com uma menor temperatura. Então vai ter fluxo de calor dessa água quente para a água fria, tá? Até que elas alcancem a temperatura de equilíbrio térmico, que no caso aí vai ser de 30 graus Celsius. Bom, para você entender bem a resolução aqui dessa questão, é recomendado que você, antes de assistir a resolução, você assista os dois vídeos da série Físico Fazendo Café, a aula 1 e a aula 2, que foram as aulas que eu abordei esse assunto daqui. E aí o que a gente aprendeu assistindo a essas aulas? Que quando ocorre a troca de calor entre dois corpos, a gente já entra na questão meio que sabendo que eu vou ter que trabalhar com o princípio da troca de calor. Então, eu vou colocar aqui o princípio da troca de calor, como é que funciona ele? Somatório do calor trocado é igual a zero. E aí, eu vou entender dentro da dinâmica da minha questão quem é que está trocando calor com quem. No caso dessa daqui, quem troca calor é essas duas massas d'água, a quente com a massa de água fria. Então, o calor trocado pela água quente mais o calor trocado pela água fria, a soma desses calores trocados vai ser igual a zero. Quando a gente trabalha com esse conceito de calor, a gente tem que tentar entender qual é a natureza dele, se é sensível, se é latente, e aí para ver isso a gente vai ter que ver qual foi o efeito que aconteceu aí nos corpos. Então, repara que a temperatura da água quente passou de 70 para 30, então houve uma variação de temperatura. A mesma coisa aconteceu com a água que estava do reservatório, né, de 25 passou para 30 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Então, para as duas águas, o efeito foi alterar a temperatura delas. Quando acontece isso, o calor é denominado como sendo a quantidade de calor sensível. Como a gente abre essa expressão? A partir do termo MC delta T. Então, MC delta T, que é a quantidade de calor trocada pela água quente, mais pela água fria, foi o mesmo efeito. Calor sensível, MC delta T, com os dados referentes à água fria,
a soma disso tem que ser igual a 0. Vou agora completar, então vai ser massa de água quente, calor específico da água é 1, mesmo se não soubesse, tá galera, não tem necessidade, porque como é o mesmo material, é o mesmo calor específico, eu poderia dividir todo mundo, então eu poderia cortar esse elemento aí. ΔT é o quanto que mudou a temperatura da água quente. Lembra que esse ΔT, galera, é sempre a temperatura final menos a inicial. A final é essa de equilíbrio, então é 30 menos 70. Mais massa de água fria, calor específico que vale 1, variação de temperatura. Quanto mudou a temperatura dessa água fria nesse processo? Passou de 25 para 30. Final menos inicial. A soma disso aqui vai ser igual a 0. Vou fazendo as contas. 30 menos 70, menos 40. Então, menos 40 mQ. 30 menos 25, 5 mF. A soma disso é igual a 0. Repara aqui, ó. Menos e mais. Esse representa que essa água quente perdeu o calor. A água fria recebeu o calor. E aí, no caso, jogando para o outro lado. 5 mF é igual a 40 mQ. Nessa questão, galera, a gente quer a razão entre a massa de água quente e fria. Então, a razão entre massa de água quente e fria vai ser mQ dividido por mF. Esse valor aqui vai dar, invertendo aqui, né? Passei para cá, joguei para cá, é 5 por 40. E aí, simplificando, dividindo por 5, isso aqui vai dar 1, dividindo por 5, isso aqui vai dar 8. A gente vai ter que essa razão aí vai valer 0,125. Isso aí, na prova do Enem, estava numa letra que é a letra B. Então, questão bem tranquila, de aplicação direta aí, de troca de calor, calor sensível, tá? Bem light, questãozinha do Enem 2013. O que você achou dessa questão? Achou fácil? Achou difícil? Deixa aí seu comentário para eu poder saber aí qual foi a sua opinião sobre a questão e também sobre a resolução. Continua seguindo a Semana do Rolezinho, porque amanhã, dia 2 de junho, vai ter uma questão também desse mesmo tópico, né, troca de calor, que foram abordados nesses dois temas aqui, nessas duas séries do canal. Então, segue aí para você ter todo esse conteúdo e até o próximo rolê.